Que a gente pode começar. Deixa eu só. Então vamos lá, gente. Boa noite a todos, a todas e a todes. Sou Bruna Battaglia, editora da revista Direito e Praxis, editora executiva. E aqui eu estou representando toda a nossa equipe, que é formada pelos editores José Ricardo Cunha, Carolina Vestena e as nossas estagiárias Caroline Targino, Nicole Pereira e Larissa Duarte. Primeiramente, muito obrigada a vocês que nos assistem, que nos assistirão, e eu espero que vocês possam aproveitar ao máximo essa grandiosa oportunidade de ver e ouvir importantes contribuições para o debate em relação aos rumos dos direitos das pessoas LGBTI+. Eu gostaria de fazer uma brevíssima apresentação da revista e em seguida eu vou passar a palavra aos queridos e compromissados editores convidados, Emerson Ramos, Alexandre Bahia, Renan Quinalha, que organizaram esse importante dossiê. A Direito e Praxis ela foi lançada no ano de 2009, já no formato online, e desde então ela vem se consolidando e ampliando as formas de exercer esse papel de periódico acadêmico no âmbito da pesquisa sociojurídica e afins. Se por um lado ela sempre buscou garantir uma democratização no que se refere às abordagens referenciais, não fixando apenas uma ou outra leitura, proposta ou análise, por outra ela é, sem sombra de dúvidas, uma revista posicionada. Ela tem um posicionamento político claro, por ser uma revista que tem como propósito a publicação de artigos que contribuam para uma perspectiva crítica do fenômeno jurídico. Esse ano ela completa 13 anos, avaliada desde 2015 com o Qualis Capes A1. A revista criou a seção de dossiês para justamente fomentar debates centrais, tanto academicamente quanto socialmente relevantes, e que por essa característica demanda justamente uma específica curadoria. No que se refere ao dossiê em questão, seus curadores são justamente os professores Emerson, Alexandre, Renan, que de uma forma muito comprometida e em meio a tudo o que temos enfrentado diariamente, desenharam o dossiê desde a sua proposta em agosto de 2020 até a publicação final dos manuscritos em junho de 2022. Nesse sentido, eu passo a palavra para que eles possam contar melhor como foi todo esse caminho, esse longo processo de organização, e deixando aqui um imenso agradecimento por toda essa parceria, assim como a vocês que escreveram os artigos que compõem esse dossiê. Em nome de toda a revista, toda a equipe da revista Direito e Praxis, o meu muito obrigado. E antes que eu esqueça, seguindo esse ritual de era digital, acompanhe Direito e Praxis no Instagram, Facebook, Twitter, no Medium e também no YouTube. Obrigada. Boa noite, eu acredito que eu posso continuar, né, um pouco falando sobre a organização. Eu sou o professor Emerson Ramos, sou professor da Universidade Federal do Tocantins. Inicio em nome da organização do dossiê, agradecendo à revista Direito e Praxis por essa oportunidade da publicação de um dossiê de tamanha relevância. Como a Bruna falou, né, agora há pouco, desde agosto de 2020 que esse dossiê está sendo gestado. Então, são cerca de 2 anos até a publicação. E foi um longo e prazeroso, ao mesmo tempo, e duro, né, trabalho de edição, que foi pensado já em meados de 2020, durante a pandemia, né, por Alexandre, por Renan e por mim. A ideia inicial nossa era, nesse momento que a gente vive, que aparentemente todos os direitos das pessoas LGBT e mais estariam garantidos,
O que é que resta por vir? E aí a gente pensou exatamente em quebrar um pouco essa lógica de que parece que já conquistamos tudo, mas quando na verdade não conquistamos, e muitas das conquistas que nós tivemos ainda são conquistas um tanto frágeis em termos de proteção legal. Então nós organizamos e recebemos cerca de 80 propostas de artigo. Foi um dos dossiês mais disputados da história da Direito e Praxis. Tivemos um trabalho duríssimo de escolha entre tanta gente de importância e qualidade e que gerou a luta histórica do movimento LGBTI+, no Brasil. Foi, de fato, eu acho que o nosso maior trabalho, nossa maior dificuldade foi exatamente escolher entre tantos bons artigos e relevantes temáticas, aqueles que iriam compor um dossiê que tem limitação de número. Então, eu agradeço mais uma vez à revista Direito e Praxis por essa oportunidade de organizar um dossiê que hoje é um marco neste ano, né, na organização, no pensamento sobre direito e gênero e sexualidade. Agradeço também a parceria de Alexandre Bahia e Renan Quinalha para a organização do dossiê, foi fundamental, então um complementou o outro o tempo todo, estivemos ali para fazer esse dossiê nascer. E também a todo mundo que aqui se encontra e se empenhou em escrever textos que hoje são parâmetros na discussão sobre gênero e sexualidade, estão aí para ser divulgados. E leiam, acompanhem o dossiê, que está um dossiê riquíssimo. Agradeço muito. Bom, boa noite todos e todes. Eu, na verdade, só queria cumprimentar os queridos Renan e Emerson pela parceria, agradecer a Bruna e toda a revista Direito e Praxis, porque, na verdade, foi um grande trabalho, foi um trabalho grande, na verdade, mas foi realmente um grande prazer. A nossa maior dificuldade realmente foi fazer a seleção, porque tivemos muitos artigos muito bons, e é bom demais ver o resultado final, ver essas autoras, esses autores aqui, inclusive hoje, para poder falar sobre os seus textos. A ideia do dossiê, como o Emerson falou, eu acho que chamar a atenção para o fato de que, apesar de a gente muito tentado achar que as coisas resolvidas, na verdade, tem da maioria LGBT+. E eu acho que essa é a ideia do dossiê, mostrar os desafios, mostrar o que falta, e falta muita coisa, e os textos mostram muito isso, tanto de coisa que falta, na verdade, para a gente poder ter minimamente uma condição de um Estado que respeite a diversidade, né, do direito, na verdade, repensar o direito sobre as bases da diversidade. Eu acho que esse certamente é um grande desafio do direito, que eu acho que o dossiê aponta essas questões. Então, não vou ficar me alongando aqui. Eu esqueci de falar, né? Meu nome é Alexandre Bahia, sou professor na Universidade Federal de Ouro Preto, estou aqui em Ouro Preto, inclusive. Estou muito feliz de participar com todo mundo aqui. Boa noite para todas as pessoas. Vou dar sequência aqui rapidamente. Eu sou Renan Quinalha, sou professor de Direito da Unifesp, da Federal de São Paulo. Bom de falar depois já do Emerson e do Alexandre, aqui sobra pouco para falar. Acho que já apresentaram super bem a proposta do nosso dossiê, como foi esse processo. Queria só registrar aqui um agradecimento enorme para a equipe da Direito e Praxis, para a Carol, para a Bruna, para todo mundo que nos apoiou nesse processo, né, a gente sabe da dificuldade que é organizar uma publicação, né, e manter a periodicidade, uma publicação com tanta qualidade, e sempre foram muito receptivas, sempre foram muito atenciosas, enfim. Então, muito obrigado pelo apoio todo. Agradecer a Emerson e a Alexandre também pela parceria, que seja a primeira de muitas outras aí, enfim, a gente já vem trocando em outros projetos. E agradecer demais as pessoas que mandaram os textos e confiaram, né, seus trabalhos, dedicação e energia para nos ajudar a compor esse mosaico que é o dossiê, e que ficou incrível, um trabalho muito bacana. E a ideia aqui, acho que é justamente as pessoas apresentarem um pouco dos seus textos, das pesquisas, dos trabalhos, e aí todo mundo pode conhecer e depois se aprofundar fazendo a leitura dos textos. Então não tomo mais tempo aqui, acho que o Emerson
assume aí na condução para ir chamando as pessoas, mas agradeço demais autoras, autores que toparam estar com a gente nessa empreitada. Obrigado, Renan. Emerson, você me permite só E a uma Bruna também, parte né? rapidinho? Sim, claro. É só para informar que na descrição aqui do YouTube a gente consegue ver já todos os artigos, seus escritores e escritoras, e o link já está ali, tudo fácil para facilitar esse acesso, enfim. Obrigada, Emerson. Acho que a gente pode já começar com a tua apresentação. Isso, muito obrigado, Bruno. A gente combinou, né, de apresentarmos conforme a ordem que estava estabelecida do dossiê. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Vou colocar aqui um tempo, porque quem é professor tende a fazer muito uso da fala e eu não quero cansar ninguém. Então, o artigo que eu escrevi, que contribuiu para a revista, não só na qualidade de organizador, mas também de autor, foi o artigo Transfeminicídio, Genealogia e Potencialidades de um Conceito. É um artigo que deriva da minha tese de doutorado na Universidade Federal da Paraíba, no programa de pós-graduação em Sociologia. Eu vou tentar explicar um pouco, né, dessa problemática, porque falar em transfeminicídio, que foi algo que, há alguns anos ainda, quando eu estava pensando em algo, e dentre os estudos de gênero e sexualidade, né, sobre o que escrever na tese, e o Centro de Referência LGBT e mais da Paraíba estava começando a sistematizar os dados sobre violência contra pessoas LGBTs. E naquele momento, olhando os dados, eu percebi que, dentre a sistematização, o número de travestis e transexuais assassinadas, violentadas, era um número que era praticamente metade do número de pessoas LGBTs que sofriam violência, quando era uma população menor do que as outras identidades da sigla, né, do que se assumiriam como outras identidades da sigla. E isso me levou a algumas inquietações e a escrever sobre isso e a tentar amadurecer um pouco a potencialidade desse conceito de transfeminicídio, e eu sistematizo isso no artigo que foi apresentado à revista Direito e Praxis. E falo da importância dessa categoria transfeminicídio como um conceito jurídico sociológico. Sociológico porque informa sobre um fenômeno social em que há uma certa regularidade. Então, normalmente são mortes ritualísticas, mortes que apresentam formas de violência extremamente cruéis, e também uma categoria jurídica. E falo sobre uma certa genealogia desse conceito, quando surge ainda na década de 90, como femicídio, e depois como feminicídio, e a importância de aplicar isso, né, no caso da violência contra travestis e mulheres transexuais por razão de gênero, né, por razão de transfobia. E a importância do poder de nomeação, porque parece que algo só existe quando é também nomeado, quando tem um nome para poder explicar aquele fenômeno. E é importante falar dessa categoria e quadrar esses assassinatos por motivação de gênero, por duas razões específicas, e aí há uma estratégia política da nomeação. Primeiro, para poder enfrentar o essencialismo biológico. Então, acredito que esse termo transfeminicídio, ele enfrenta a ideologia do essencialismo biológico. Essencialismo biológico, sim, uma ideologia, né, contra aquela ideia de ideologia de gênero popularizada recentemente na América Latina, uma ideia conservadora, né? Aí sim podemos falar do essencialismo biológico como uma ideologia, no sentido de que é construído, né, um construto social. Então, o essencialismo, falar em transfeminicídio é importante porque enfrenta essa questão do essencialismo biológico. Então, é a arma de combate contra o essencialismo biológico, porque fala sobre o gênero como um construto social e, ao mesmo tempo, como um fator determinante e orientador da violência.
Além disso, é importante também como uma espécie de direito ao gênero das pessoas trans, ou de reconhecimento da identidade de gênero das pessoas trans, ou da autodeterminação de gênero. Então, eu convido todo mundo a acompanhar a reflexão que eu fiz com base em uma série de autoras trans de relevância nacional, mas também internacional, que tem dialogado com o movimento transgênero, e acompanhar a reflexão que eu tenho feito nesse sentido, que está publicado lá no dossiê. Agradeço muito a fala, estou cumprindo com os meus 5 minutos combinados e eu acredito que passamos a seguir para o próximo artigo. Muito obrigado. Muito obrigada, Emerson. A gente passa agora a palavra, por favor, Sara. Muito obrigada a todos, todas e todes. Que honra e que prazer estar aqui com vocês. Gente da melhor qualidade. Olha que quando eu falo da melhor qualidade, não estou falando de gente do bem, mas de gente de bem. Estou falando de gente do bem, literalmente. Uma honra imensa estar com essas pessoas que fazem e trazem tanto significado. Eu vou começar aqui agradecendo a todos os editores, revisores, pareceristas, autores que estão conosco nesse trabalho. Eu me sinto muito tocado de alguma forma nesse momento, estando com vocês, e principalmente porque a gente sabe que é um espaço em disputa, em constante disputa. Eu acho que é o meu segundo artigo numa revista Pares A1. A gente sabe que essa coisa da elaboração, né, da mensuração desses periódicos significam muito na carreira de alguém que chega tão tardiamente como eu, né? Eu sou uma mulher que sou travesti, sou ex-moradora de rua, então eu chego num lugar desse, hoje como doutoranda, e assim, abraçada, né, ladeada por dois caras incríveis, que são os meus parceiros nessa publicação, que eu vou falar logo mais a seguir, mas eu quero agradecer aqui de antemão Alexandre Bahia, Emerson Ramos, queridíssimo, e Renan Quinalha, parceiro de escrita, inclusive, no dossiê da ANTRA. Dizer que assim, essa mobilização e esse trabalho começa, talvez, da nossa própria, no próprio convite que a ANTRA faz e recebe para fazer uma construção de atualização de sujeitos do sistema jurídico nacional. A gente fez a formação, eu enquanto ANTRA e outras tantas pessoas, da formação do TRF3. E naquele momento já havia uma série de coisas que emergiam nas discussões diversas no campo do direito. Então, estar aqui pensando, talvez esse modo de produção que a gente foi tentar fazer, coexista com a nossa intencionalidade quando a gente publicou um outro dossiê nesse momento. Eu, Bruna Benevides e Meg Hayara, com o Manifesto Travesti, que vai para as redes com o nome de Manifestações Travestis. É isso, pela Cielo. Pois bem, atendendo o convite honroso do juiz de direito e parceiro nessa caminhada acadêmica, Mark Haime, eu e Leandro Collin começamos a tecer uma discussão que talvez ganhasse algum sentido, ou fizesse algum sentido para nós, naquela conjuntura que a gente estava primariamente tentando inserir, que era esse fato de dizermos que não existe uma forma única de ser travesti, que nós temos diversas travestilidades e possibilidades de sermos travestis, nenhuma é igual à outra. O experimento da expressão de gênero, ele pode ou não ser constitutivo aos diversos seres, né? Então não devemos generalizar as pessoas. E isso é justamente o que vai ser discutido nesse texto, que chama Sistema ou Sistema, e o sistema aqui de justiça, ele vem com essa diferenciação exatamente numa prática ali que remete a um autor, né, o autor da diferença,
que vai talvez nos ajudar aí a entender que sistema com S é esse sistema constituído para aqueles corpos que fluem naturalmente por diversos espaços. E teria um outro sistema, que é esse sistema com C, que seriam essa fluidez colocada para alguns sujeitos que estão dentro dessa grade de inteligibilidade, palavra difícil, né? Mas para quem está chegando e está assistindo de alguma forma e não entendeu nada, é esse registro de verdade, registro de cena, isso que a gente vê e fala, bom, isso aí eu conheço, né? Como falar, por exemplo, algodão doce e ver lá uma coisa que é de açúcar enrolado num pedacinho né, num pauzinho. A gente sabe o que é aquilo. Ainda que eu fale açúcar enrolado num palito, mas eu não estou falando de pirulito. Né? Então, isso seriam essas grades de inteligibilidade. Então, a gente vai pensar, quando a ideia, né, de uma unicidade desse corpo trans ou desse corpo travesti, ele dita regra no acesso a direitos fundamentais. E aí, Mário Soares Caime Gomes, que é da Universidade Federal da Bahia, da nossa UFBA, o professor Leandro Collin, também é lá da UFBA, convidam a mim, que estou aqui da UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, para a gente poder fazer essa composição, onde a intenção primária era justamente discutir aí o direito da retificação de um prenome e de um gênero nesses documentos oficiais. Eu, por exemplo, faço pedido de retificação documental em 2014. Meses antes da ADI 4275, o juiz diz que eu não posso modificar o meu gênero. Portanto, ele me permite ser uma mulher que chama Sara, mas que é do sexo masculino, o que poderia ser entendido de diferentes formas, e isso daria vários artigos. Mas o resultado final é que quando ele faz isso, ele também me dá a chance de me apresentar aqui como travesti. Uma outra condição dessa sexualidade tão vasta e humana que a gente conhece. Esse artigo, especificamente, ele vai tentar entender como que esses documentos eles podem trazer alguma forma de comprometimento desses operadores e operadoras do sistema judiciário quando exigem as tecnologias de gênero, né, para poder validar aquelas coisas. Quer dizer, você me valida porque eu estou de brinco, porque eu estou de cabelo preso, pareço mulher, estou com uma blusa, tem unha, tem pulseira, mas se eu tirar tudo isso, eu deixo de ser a mulher que eu sou? E se a minha voz for um pouco mais grave, eu deixo de ser a mulher que sou? Então são essas tecnologias de gênero que vão agudizando uma passabilidade que esse sistema jurídico ou sistema de justiça que nós temos vai ser pensado dentro dessas performatividades de gênero binárias e sempre compulsórias que nós conhecemos. Eu fico por aqui agradecendo imensamente mais uma vez a todos vocês, queridos parceiros e amigos. Muito obrigada. Muito obrigada, Sara. A gente segue aqui, passando a palavra agora a Priscila. Por favor, Priscila. Olá, muito boa noite. Agradeço imensamente, primeiro, a própria direção e coordenação científica da revista Direito e Praxis, também aos professores organizadores, professor Alexandre, professor Emerson e professor Renan. Agradecer a possibilidade de ter conhecido o professor Renan, pessoal virtualmente, uma banca na sexta-feira. Cumprimentar todas as pessoas que estão conosco aqui internamente nessa live e a todas as pessoas que nos assistem. Eu tenho a tarefa aqui de brevemente comentar o trabalho que foi encaminhado à revista, de autoria coletiva, com a Franciele Nogueira, a Júlia de Tirana e eu. Nós tínhamos uma espécie de caso concreto de análise que nos levou a refletir, que é a discussão acerca da existência ou não de um espaço específico dentro do sistema prisional, e esse sistema, como bem já disse a Sara, com esse marcador de que não é só alguma coisa de nomeação, o sistema com S e o sistema com C na categoria também por nós escolhida, que é a cadeia de Rio Branco do Sul. Entretanto, para nos acomodar à proposta que veio do dossiê,
nós fizemos a tratativa a partir da medida cautelar da ADPF 527, que discutia o local de cumprimento de pena por mulheres transexuais e travestis. São duas as decisões que foram objeto da nossa análise, uma inicialmente proferida em 2019 e outra posteriormente. E a nossa tarefa ou a nossa proposta consistiu em fazermos uma análise ou uma apresentação desse espaço prisional, que talvez dentre os espaços ordenados pelo direito seja um dos mais terríveis em relação às violências e à discriminação da população LGBT e fizemos essa análise a partir dos argumentos da necropolítica, também interpretados pela teoria crítica da raça. Fizemos, então, uma apresentação que chamamos de necropolítica masculinista das prisões e o que essa produção em relação à perspectiva de um sistema, né, é possível de enfrentar a partir do que escolhemos da nossa análise. Fizemos posteriormente uma discussão a respeito dos enunciados que continham ou que estavam contidos nessas duas decisões judiciais em relação ao reconhecimento formal de direitos de pessoas LGBTI+, como já foi dito aqui pelo Emerson, como também já foi dito pela Sara, o que é possível, né, o que contém os enunciados jurídicos a partir de enunciados normativos. E buscamos tratar das diferenças ou a mutação desses enunciados no corpo das duas decisões proferidas nessa medida cautelar da ADPF, na centralidade falocêntrica, né? Uma centralidade que organiza com uma história secularizada no âmbito das prisões, mas também organiza, e especialmente no âmbito dessas duas decisões produzidas, em relação à questão dos corpos delinquentes e esses corpos delinquentes, portanto, aprisionados. A discussão toda a partir da perspectiva inicialmente normativa, da resolução conjunta de 2014, depois da decisão que acabou vindo pelo Conselho Nacional de Combate à Discriminação à População LGBT, mas o fato de que esse pontapé inicial faz com que a gente perceba, como já também foi dito no âmbito da apresentação do próprio dossiê, que a centralidade da discussão de direitos ainda faz com que nós precisamos reconhecer que, embora passos tenham sido dados, há muito que seja preciso tratar. E chegamos, então, né, às nossas perspectivas de conclusões, né? A Sara também já falou da passabilidade que temos que tratar e como essa questão de ter ou não ter esse elemento fálico também segue sendo utilizada no campo decisional, mesmo e talvez especialmente no campo decisional, quando se pretende dizer que estamos diante da afirmação de direitos. Essa, então, foi a nossa proposta. Agradeço mais uma vez, convido à leitura, obviamente sempre alvo de reflexão, e agradeço a oportunidade também de poder contar muito brevemente o que nós fizemos como proposta e devolvo a palavra para a professora Bruna agradecer. Muito obrigada, Priscila. Aproveito para lembrar que todos os links para os artigos estão aqui na descrição do YouTube, então é fácil acesso. Agora a gente passa a palavra, por favor, professora Samantha. Oi, me ouvem bem? Sim. Olá, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer primeiramente a revista Direito e Praxis e aos organizadores do dossiê temático por esse convite e pela iniciativa desse evento. Nós escrevemos para sermos lidas, né? Então, fico muito feliz que
haja essa mobilização para que nossas ideias possam ser consideradas, possam ser debatidas efetivamente para a construção de um Brasil melhor, né, em um ano tão consequente como 2022. O artigo que eu escrevi em coautoria com o professor Marcel Ramos, da FMG. Ele se chama A Mulher Lésbica é Mulher para a Lei Maria da Penha, e se trata de uma aproximação a um tema da violência doméstica entre mulheres homossexuais, que é fruto da minha pesquisa de doutoramento, que está em andamento na Faculdade de Direito da FMG. E, bom, para quem ainda não leu, o que a gente fez nesse artigo, basicamente, foi analisar decisões do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, todas elas envolvendo situações de violência doméstica e familiar entre mulheres em relacionamento homossexual, então companheiras, ex-namoradas e ex-companheiras, todas as ações distribuídas entre 2010 e 2020. E aí, quando a gente analisou as decisões, algumas coisas interessantes apareceram, né? A gente viu 3 movimentos interessantes nas argumentações dos acordos. A primeira delas era pela não aplicação da Lei Maria da Penha, porque a mulher lésbica não seria a mulher presente no imaginário, né, dos agentes do sistema de justiça criminal, que é uma mulher heterossexual, uma mulher submissa em suas relações íntimas de afeto. Então, ela não é uma mulher frágil, uma mulher que tem inferioridade física em relação à sua parceira, não é uma mulher vulnerável, não é uma mulher hipossuficiente, portanto, não se aplicaria. Esse seria o primeiro movimento. O segundo movimento que a gente viu foi também pela não aplicação da lei, porque a mulher lésbica é mulher, mas não constaria uma motivação de gênero para aquela violência, por se tratar de 2 mulheres. E um terceiro movimento seria apenas a repetição mecânica do entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, que diz que o sujeito ativo pode ser feminino e, portanto, se aplica a lei, sem maiores discussões sobre isso. E aí, basicamente, assim, sendo muito, muito sucinto, qual o problema, né, que a gente está conseguindo enxergar nisso? Primeiro que muitas explicações dominantes, inclusive nossas explicações feministas, sobre violência doméstica, são ainda profundamente heteronormativas. Então, a gente parte do pressuposto que existe sempre um homem, que é o agressor, e a mulher, que é vítima. E quando a gente alia isso a um ambiente muito conservador, como o do sistema de justiça criminal, ou a gente torna as vivências de mulheres lésbicas totalmente invisíveis, e a gente não aplica a lei para elas, ou a gente exige delas que elas se conformem a uma tentativa de inferioridade, vulnerabilidade, espelhada em um modelo heteronormativo, patriarcal, de relação conjugal e afetiva. Então, a mulher lésbica ela permanece ambígua na aplicação da Lei Maria da Penha. Essa foi a nossa conclusão. Então, às vezes, ela é reconhecida como mulher de pleno direito, às vezes, ela é penalizada por ser menos mulher, pelo fato de ela ser lésbica, e às vezes ela é simplesmente ignorada por ser, ao fim e ao cabo, mulher. Então, ela permanece sendo essa figura ambígua que os agentes do sistema de justiça criminal não conseguem entender. E a Lei Maria da Penha ela não consegue entrar na vida dessas pessoas. Né? Então, basicamente, é essa a proposta. Espero que a leitura volte vocês. Adoraria continuar essa conversa, ouvir comentários, sugestões e críticas, e eu agradeço mais uma vez pelo espaço. Obrigada, Bruna. Muito obrigada, Samantha. A gente passa a palavra agora, por favor, ao Gustavo. Boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Então tá, boa noite. Eu gostaria de começar agradecendo à revista pela oportunidade, ao dossiê especificamente, e aos professores que fizeram a organização do dossiê. A minha pesquisa, que eu já vinha desenvolvendo no mestrado, a minha dissertação, ela tinha como núcleo, basicamente, a investigação acerca do movimento neoconservador, mas dialogando especificamente com a dimensão religiosa, uma análise acerca da
laicidade, do conceito de laicidade no nosso Estado constitucional. Quando apareceu a proposta do dossiê, ela já me cativou de cara, porque uma das coisas que eu vinha pensando era justamente essa possibilidade de conexão entre a pesquisa teórica acerca do movimento neoconservador, que aqui é pensado a partir de algumas autoras, principalmente a Linda Cooper nos Estados Unidos e a Mariana Lacerda no Brasil, que trazem algumas características da articulação neoconservadora, quais são as dimensões desse movimento que, na verdade, agrega pensamentos que nem sempre são tão fáceis de conciliar, mas que, de certa forma, eles aparecem, que têm aparecido em conjunto, e fazer o link com a discussão dos direitos LGBTQIA+, e como essa articulação neoconservadora tensiona esses direitos que, justamente na proposta do dossiê, pareciam estar tão consolidados, porque o Supremo Tribunal Federal já tinha chancelado tantos deles, mas que estão sempre em constante ameaça quando a gente observa esse discurso de desconstituição de direitos já estabelecidos, ou as ameaças que estão atreladas a esse contexto, inclusive com violência. Então, a proposta do artigo, que é intitulado A Estratégia do Neoconservadorismo Revelada em Suas Intervenções como Amite Curi no STF, da Autoridade Moral Religiosa à Luta contra a Doutrinação LGBTQIA+. Então, a proposta do artigo foi justamente agregar a dimensão da análise teórica acerca dos contornos específicos do neoconservadorismo, que é uma discussão teórica já bastante presente no meio acadêmico, existem bastante produções acerca desses contornos e análises de como se dá essa imbricação entre cada elemento que o neoconservadorismo normalmente está associado, e partir para uma pesquisa empírica dentro do STF, buscando não necessariamente discutir os casos ou o mérito das decisões que o Supremo Tribunal Federal tomou em determinados casos, mas buscar dentro das manifestações dos amicus curiae, nesses casos que tramitaram perante o Supremo Tribunal Federal, elementos dessa retórica neoconservadora, porque vários e diversos desses casos tiveram manifestações de entidades neoconservadoras. Então, eu conversei com a minha orientadora, que é a coautora desse texto que apresentamos para o dossiê da revista, e nós chegamos em 5 casos para análise. Eu preciso pegar aqui, porque senão eu não me lembro sempre. Foram elencados o caso do bullying homofóbico, o caso da criminalização da homofobia, o caso da união homoafetiva e o caso da escola sem partido, porque foram os casos em que a gente identificou a existência de participação de entidades neoconservadoras como amicus curiae. Inclusive, já da análise liminar desses casos, foi possível constatar a urgência dessa discussão e dessa atenção ao movimento neoconservador organizado, porque se a gente pega o caso mais antigo, que seria a união homoafetiva, e o caso mais recente, que ainda está em aberto no Supremo Tribunal Federal, que é o caso do bullying homofóbico, a gente tem um salto muito grande no número de entidades neoconservadoras que buscaram intervenção. E isso, por um lado, demonstra que há uma articulação maior. E uma das análises que é feita dentro do artigo é justamente essa, de que o movimento neoconservador ele é atento à estratégia de litigância, que é uma estratégia de litigância que ela é própria aos movimentos
progressistas, a luta feminista, as pautas LGBT, a articulação judicial em busca de direitos, ela já é conhecida por nós há mais tempo. E o que a gente observa do movimento desse neoconservadorismo que ganha espaço é justamente essa atenção a algumas características que já vêm sendo empregadas, mas utilizadas no sentido contrário, e com, inclusive, uma deturpação de sentido. Então, o objeto principal do artigo é esse, analisar as manifestações, uma análise exaustiva de todas essas manifestações, como amicus curiae, são manifestações longas, algumas até difíceis de ler, porque são pesadas em alguns trechos, mas importante para traçar o panorama desse discurso, qual é o discurso que vem sendo empregado, porque é esse o discurso que, ao fim, traz uma ameaça concreta e pujante para esses direitos que a gente considera como consolidados. E talvez um exemplo claro dessa ameaça, da latência dessa ameaça, seja o movimento da Suprema Corte norte-americana, que agora volta atrás em decisões, na decisão específica da criminalização do aborto, mas fazendo uma possível, apontando uma possível revisão de outros casos que assusta, mas que torna evidente que existe sim uma articulação neoconservadora, e é importante estar atento aos elementos e à forma com que ela se apresenta e que ela está presente. Está aí no Supremo Tribunal Federal, nessas diversas manifestações, com sentidos bastante específicos de interpretação e reinterpretação das balizas legais, justamente tensionando a partir de dentro o próprio sentido da democracia para tornar ele esvaziado, ou o sentido do pluralismo para torná-lo esvaziado. Acho que é isso que fica aí como panorama para o artigo. Espero que se sintam interessados para investigar mais. Muito obrigada, Gustavo. Agora, dando continuidade, queria chamar, por favor, Andréia. E oi, gente. Vocês conseguem me ouvir? Sim, deixa eu só te colocar. Perfeito. Obrigada, Andréia. Boa noite a todas e todos e todes, Primeiro, agradecer à revista e aos organizadores do dossiê, não apenas pela excelente iniciativa, ao pensar no dossiê, mas também pelo compromisso com a divulgação das pesquisas, compondo espaços como estes, para que a gente possa compartilhar um pouco, do nosso tema. Eu sou Andréa, como foi dito. O meu artigo foi escrito juntamente com as professoras Roxana Borges e Isabel Lima. O título dele é A Proteção dos Direitos à Identidade da Criança Intersexo, um olhar para além do registro civil. A gente trabalha nesse tema a partir do seguinte problema de pesquisa: de que forma é garantido o registro civil da criança intersexo na perspectiva do direito à identidade? E é interessante porque, ainda no âmbito das ciências sociais aplicadas, o termo criança intersexo ainda precisa de muito mais debate, Nós tivemos um recente provimento, que é o provimento número 122 de 2021, do Conselho Nacional de Justiça, que representou um avanço, e uma conquista ao garantir o registro civil da criança intersexo de imediato, considerando ainda que a designação do sexo é opcional e pode ser feita a qualquer tempo, mas que ainda esse provimento obriga a utilização de sexo ignorado na declaração de nascido vivo, que ainda chancela uma lógica binária heteronormativa e que reforça o estigma vivenciado pelas pessoas intersexo. Então, a partir desse provimento, teve a ideia de fazer esse recorte. A pesquisa sobre criança intersexo acompanha o meu trabalho desde o mestrado,
Eu sou voluntária do Ambulatório de Genética do Hospital das Clínicas, que é um ambulatório que atende a todas as crianças intersexo do sistema público do estado da Bahia. Então, para pensar nesse problema de pesquisa, a gente optou por uma revisão, uma abordagem de natureza qualitativa, com revisão de literatura, levantamento normativo e entrevista semi-estruturada com pessoas intersexo maiores de 18 anos cadastradas no ambulatório da qual eu sou voluntária. E aí, a escolha foi, a técnica foi de casos críticos para escolher os casos, e dentre os casos indicados pelos profissionais do ambulatório, foram definidos critérios a partir da identidade de gênero. A gente, né, traz aí na nossa discussão a necessidade desse tema ainda continuar em pauta para que a gente possa caminhar para uma trajetória que desvincule a lógica binária como regra para conseguir um registro civil, que a gente sequer precise indicar o campo sexo na informação. Eu sei que esse espaço é um espaço mais curtinho, só mesmo para falar um pouco da proposta. Convido a todas, todos e todos para lerem o trabalho. Estamos aqui para fazer essa análise crítica e reflexiva. Eu espero que vocês gostem, que tenham interesse. Qualquer coisa podem contar conosco e entrar em contato. Eu agradeço e passo a palavra para a organização. Boa noite. Muito obrigada, Andréia. Vamos seguindo aqui. Que dossiê. Bernardo, por favor. Obrigado, Bruna. Aproveito também para estender meus agradecimentos ao Emerson, ao Alexandre e ao Renan pela iniciativa do dossiê. Meu nome é Bernardo Fico, eu sou advogado de proteção de dados e mestre em Direitos Humanos e sou coautor do artigo A Lei Geral de Proteção de Dados brasileira para pessoas LGBTQIA+, junto ao Henrique Meng, mestrando pela London School of Economics, mas que não pôde se juntar a nós hoje. A proposta do nosso artigo é analisar os direitos da população LGBTQIA+, da perspectiva da proteção de dados pessoais, sob a premissa de que no mundo que é progressivamente digitalizado, garantir a proteção dessa população online é essencial para que a gente conquiste e mantenha direitos que já foram conquistados. Para aqueles que não estejam familiarizados com a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, ela define dados pessoais como informações relacionadas a uma pessoa natural, identificada ou identificável, e dentro desse grupo de informações, estabelece uma classificação especial para o que a gente chama de dados pessoais sensíveis. Esses dados sensíveis, eles são listados pela LGPD e possuem maiores proteções legais. Por exemplo, menos hipóteses para tratamento dessas informações, o que por si só já faz com que essas informações sejam menos utilizadas e, portanto, sejam sujeitos a menos risco de abuso. Mas quando a gente olha para a LGPD, os termos orientação sexual e identidade de gênero não estão listados ali explicitamente. E assim, o problema que a gente buscou responder no artigo é se os dados pessoais relativos, à orientação sexual e identidade de gênero poderiam ou não ser considerados como dados sensíveis. Em primeiro lugar, uma coisa que a gente nota é que os dados pessoais sensíveis eles variam de país para país, o que numa síntese muito apertada acaba sendo um reflexo do que cada sociedade entende que pode causar danos às pessoas, como, por exemplo, um dano de discriminação. Então, não encontrar orientação sexual e identidade de gênero explicitamente listados dentre os dados sensíveis da LGPD já é um indicador que sozinho chama muita atenção. Mas a ideia do nosso artigo era, mais do que identificar esse problema, buscar apresentar argumentos a respeito da inclusão da orientação sexual e da identidade de gênero como dados pessoais sensíveis. E são dois os argumentos principais do artigo. Em primeiro lugar, que apesar de a gente hoje não utilizar a vida sexual mais para designar características das pessoas LGBTQIA+, é possível entender que o termo vida sexual que consta na LGPD como dado sensível foi, na verdade, uma falta de conhecimento do legislador de atualização linguística, inclusive porque esse termo vida sexual já foi muito utilizado no passado, até mesmo por organismos de direitos humanos e diversos outros países, exatamente para designar o que hoje a gente entende por orientação sexual, identidade de gênero e demais características das pessoas LGBTQIA+. E, inclusive, num documento recente da própria autoridade que interpreta a LGPD, tem um reconhecimento,
implícito de que a orientação sexual estaria dentro dos dados sensíveis a partir do momento que a lista apresentada de dados sensíveis pela autoridade na guideline deles sobre contexto eleitoral, que inclusive é super aderente a esse momento, acaba listando etnia, raça e orientação sexual, ao invés de colocar vida sexual aí, que é um termo que já deveria ter sido, inclusive, descontinuado dessa utilização. Outra forma, né, o segundo argumento para evidenciar a inclusão da orientação sexual e da identidade de gênero como dados sensíveis é a decisão do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero como crime de racismo. De maneira breve, também, o STF reconheceu que o racismo ele é um fenômeno decorrente de um contexto social e histórico de inferiorização e discriminação de um grupo frente ao outro, e não um produto que seja limitado a questões biológicas ou fenotípicas. Então, no momento em que a gente reconhece a discriminação contra a população LGBTQIA+, como racismo, a gente reconhece também que a orientação sexual e identidade de gênero estão abarcados pelo conceito amplo de raça. E dessa forma, como raça está listada na LGPD como dado pessoal sensível, a gente deriva daí essa proteção de dado pessoal sensível para essas duas categorias de dados. Dessa forma, o que o nosso artigo busca demonstrar é que, independentemente da linha argumentativa que a gente siga, né, seja por meio do conceito de vida sexual e desatualização linguística do legislador, ou por meio do conceito de raça, à luz da decisão do STF, tanto a orientação sexual quanto a identidade de gênero são categorias de informação que são protegidas pela LGPD como dados pessoais sensíveis, e a gente entende a importância desse ponto justamente por conta dessa hiperconectividade que a gente vive hoje, né? Se a gente tem tantas informações sobre todo mundo, é claro que orientação sexual e identidade de gênero podem se tornar pontos de informação interessantes economicamente, e ter uma proteção da perspectiva do direito digital para a população LGBTQIA+, é essencial para que a gente possa, como eu disse, conquistar e manter os direitos que já foram conquistados. Muito obrigado. Muito obrigada, Bernardo. Agora a gente se encaminha para a nossa última convidada. Por favor, Elisiane. Bom, boa noite. Gostaria de saudar aos colegas que integram esse dossiê temático incrível. Eu agradeço a oportunidade ofertada pela revista Direito e Praxis e também gostaria de parabenizar os organizadores pelo excelente trabalho. O meu nome é Elisiane Fardim de Vargas, sou doutoranda pelo programa de pós-graduação em Direito da Universidade de Santa Cruz do Sul, aqui no Rio Grande do Sul. Eu sou bolsista CAPES e pesquisadora vinculada ao grupo de pesquisa Jurisdição Constitucional Aberta, que é coordenado pela doutora Mônica Clarissa Hennig Leal, que além de ser minha orientadora na tese de doutorado, é minha coautora no artigo que integra esse dossiê temático. Bom, nós partimos de uma perspectiva de expansão dos direitos LGBTQIA+, e com o artigo nós buscamos analisar como o projeto do Ius Constitucional Comune, ou seja, como essa proposta de um direito comum, unificado para a América Latina, pode prestar contribuições substanciais no que diz respeito à contínua e necessária expansão desses padrões de proteção já traçados pelo Supremo Tribunal Federal em relação às minorias sexuais nesses últimos anos. Então, demonstramos com o estudo a possibilidade de um avanço em termos de proteção às minorias sexuais a partir da incorporação maciça dos precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos e, muito especialmente, essa expansão através do reconhecimento das minorias sexuais como categorias suspeitas de discriminação e da aplicação de um escrutínio mais rigoroso, ou seja, uma aplicação de um escrutínio estrito da análise da constitucionalidade daqueles atos ou medidas normativas que envolvam, então, os direitos das minorias sexuais, devido às elevadas chances que esse grupo, então, pode vir de sofrer uma discriminação direta através da lei. Para a realização, então, do estudo, inicialmente, nós traçamos uma análise das decisões paradigmáticas envolvendo os direitos das minorias sexuais que foram proferidas entre os anos de 2010
a 2020 pelo Supremo Tribunal Federal, então adequando-se à temática proposta pelo dossiê, e na sequência buscamos introduzir a noção de categoria suspeita de discriminação e de escrutínio estrito no contexto das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, trazendo então os precedentes e a proteção que a Corte Interamericana já vem conferindo a esse grupo. Então, traçando também uma perspectiva do direito do sistema interamericano. E, por fim, então, buscamos analisar como se operacionaliza a vinculação da jurisdição constitucional brasileira a seguir os estándares mínimos em matéria e proteção dos direitos humanos estabelecidos pela Corte Interamericana, bem como os potenciais impactos na expansão dessa proteção dos direitos LGBT dentro do Brasil através da atuação do STF. Assim, eu deixo registrado o convite para a leitura desse dossiê temático, deste artigo e dos demais artigos excepcionais escritos pelos colegas, e deixo mais uma vez registrado a minha alegria de integrar um dossiê tão importante e necessário ao debate a respeito da proteção dos direitos de todas as minorias sexuais. Uma boa leitura a todos. Muito obrigada. Muito obrigada, Elisiane. A gente ainda teria mais um artigo que integra o dossiê. Os autores não puderam fazer parte, estar aqui com a gente hoje, mas eu queria deixar pelo menos o título e os seus nomes, e aí convidar todos vocês que nos assistem para ler também esse, que é de mais um tema muito importante, que é direitos trabalhistas como direitos LGBTI+, uma leitura queer dos retrocessos sociolaborais no STF, de Pedro Augusto Gravatá Nicoli, Renata Queiroz Dutra. A gente se encaminhando aqui para o final, eu só queria falar uma coisinha que mais uma vez agradecer. A Direito e Praxis realmente só existe por conta dessas contribuições. A gente, no ano passado, começou um projeto que era o Praxis em vídeo, então a gente a gente convida os autores de cada edição, autoras, para que, se tiver um tempinho, conseguir encaixar na agenda, gravar um pequeno vídeo para poder a gente circular, e acho que a live, de alguma forma, ela é uma extensão um pouco dessa ideia, que é poder ver vocês, ouvir a voz de cada um de vocês. Só faltou sentir o cheiro. E eu espero, assim, que num próximo encontro isso seja possível. Mas, ao mesmo tempo, como estamos cada um em um lugar distante do outro também, então o mundo digital, pelo menos, traz algumas coisas boas pra gente. Então, vamos ficar devendo cheiros, mas foi um prazer enorme. Muito obrigada mais uma vez em nome da toda a equipe da Direito Praxis. Passo a palavra para os organizadores, se quiserem fazer sua fala final. Muito obrigada, gente. Olá, gente. Eu só quero mais uma vez agradecer a todas as contribuições. Eu acredito que ficou aqui o registro da riqueza desse dossiê, dessa organização que conseguimos fazer, e convidar todo mundo a acessar, e a ler e a divulgar também esses textos para que possam alcançar um maior número de pessoas. É assim que a gente consegue, de alguma maneira, mudar aí o status quo que a gente tem e fazer algum tipo de contribuir, dentre outras tantas frentes, em um trabalho de militância e de transformação social. Obrigado. Acho que é só agradecer, pessoal. Foi uma delícia ouvir os textos de vocês. Eu fui ouvindo e lembrando dos textos quando a gente leu, quando a gente avaliou, e é muito legal ver esse trabalho realizado. Parabéns para todas e todos aí. E obrigado pela revista, por ter dado essa oportunidade para a gente. Enfim, só reiterar esse agradecimento aí, dizer que também estou esperando esse cheiro aí, quando a gente vai se ver todo mundo pessoalmente, tomando uma cerveja, encontrando. Espero que em breve, mas obrigado mesmo pela contribuição de todo mundo. Acho que foi um espaço muito bacana também para a gente poder divulgar. E como disse o Emerson, esse dossiê tem um caráter que é eminentemente político também, de ser feito nesse momento.
e que é um tema-chave, a gente sabe, um processo eleitoral que a gente vai enfrentar aí, que as questões morais estão na ordem, né, do dia, estão no centro do palco, e é uma contribuição que a gente pode dar. Você foi pensado ali de 2020 para cá, mas saiu nesse momento chave das nossas lutas por diversidade sexual, gênero, democracia. Então, acho que é uma contribuição também importante para a gente marcar nesse momento. Obrigado, gente. Obrigado, Bruna. É isso, gente. Muito obrigada. Boa noite para